Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre característica do som, ok? Vamos lá? Características do som. As principais características que distinguem um som do outro são três: a altura, que é o tom, intensidade e timbre. Nós vamos falar de cada uma separadamente para você entender um pouquinho melhor, tá bom? Vamos lá? Vamos começar com a altura. A altura do som diz respeito à sua frequência. Sons altos são aqueles que apresentam grandes frequências, também chamados de sons agudos. Os sons mais baixos, por sua vez, são aqueles que apresentam baixas frequências, tratando-se, portanto, de sons graves. Vamos falar agora sobre intensidade. A intensidade do som diz respeito à quantidade de energia que a onda sonora transmite. Essa intensidade, também chamada de sonoridade, é usada para definir se um som é fraco, de baixa intensidade, ou se o som é forte, de alta intensidade. Bom, agora nós vamos falar sobre o timbre. O timbre do som é o que nos permite distinguir quem é quem, ou qual instrumento a gente está ouvindo, ou até mesmo qual bichinho que fez barulho. O timbre é um modo de vibração da onda sonora. E cada fonte sonora possui o seu timbre característico como uma identidade do som. Um exemplo: a gente está na sala de aula e eu escolho um aluno. Eu fecho os olhos desse aluno e escolho mais dois alunos. O aluno que está com o olhinho fechado, ele vai ter que identificar, falar o nome desses dois amigos que eu escolhi. Com certeza, ele vai conseguir identificar. Por quê? Porque cada pessoa tem um timbre de voz diferente. Entendeu? Tem uma identidade de voz diferente. A mesma coisa acontece aqui com o cachorro e com o gatinho. Se eu fechar os seus olhos e fazer alguma coisa para esses bichinhos começarem a transmitir algum tipo de som e te perguntar quem é quem, você não vai saber me dizer que é um gato e saber me dizer que é um cachorro? Então, são timbres característicos de cada um. É uma identidade sonora, correto? Deu para entender? Então, por hoje terminamos. Mas a tia Renata deixou mais um videozinho para explicar tudo isso de uma maneira diferente, de uma maneira lúdica, tá bom? Vai ficar mais fácil de compreender tudo isso. Antes do vídeo, não se esqueçam de olhar o cronograma, a data de entrega do exercício, as páginas a serem feitas da apostila e do caderno de atividade e a data de entrega, tá bom? Beijos no coração, espero que gostem do vídeo, fiquem com Deus, até mais. Fui, beijinhos. A professora perguntou quais são as propriedades do som. Eu nem sabia que o som tinha propriedades. Será que o som tem casa, carro, terrenos? Claro que não. Não é esse tipo de propriedade que o som tem.
As propriedades do som são as suas características. São as coisas que fazem um som ser diferente de outro. Características? Como assim? Me diga uma coisa, todos os sons são iguais? Claro que não. Se todos os sons fossem iguais, o mundo seria muito chato. Isso mesmo, e nossos ouvidos percebem muito bem as menores diferenças entre os sons. É por isso que conseguimos reconhecer a voz dos nossos amigos, perceber a diferença entre o som de um violão e de uma bateria e saber quando o nosso cachorro está latindo ou chorando. Agora pense um pouco e responda. O que faz um som ser diferente de outro? São as propriedades? Isso mesmo! São as propriedades que fazem a diferença entre um som e outro. Até agora eu entendi. Mas, capitão, qual é a primeira propriedade do som? A primeira diferença que podemos perceber é a intensidade. Por exemplo, quando batemos palmas bem de leve, o que ouvimos? Ouvimos um som de palmas bem fraco. E quando batemos palmas com bastante força? Ouvimos também um som de palmas, só que é mais forte, né? Isso mesmo, Vivi. Então, neste caso, a diferença entre os sons é somente a intensidade das palmas. A intensidade é a propriedade que nos permite perceber se um som é mais forte ou mais fraco que outro. Puxa, capitão, esse negócio de propriedades do som é mais fácil do que eu imaginava. É sim. Então vamos continuar. Outra diferença que percebemos é a duração. Vamos comparar o latido de um cão com o miado de um gato. Desses sons, qual é o mais curto e qual é o mais longo, Vivi? O som do latido é bem curto. Já o miado é um som mais longo. Muito bem, Vivi. Vamos ver outro exemplo. Qual é o som mais curto? A batida de um martelo ou o berro de uma ovelha? O som do martelo é curto e o som da ovelha é longo. Muito bem. Então, a duração é a propriedade que nos faz perceber se um som é mais longo ou mais curto que outro. Uma outra diferença encontrada quando comparamos os sons é se um som é mais grave ou mais agudo que outro. Como assim, capitão? Vamos comparar o som de um grilo com o som de um sapo. Brá, brá, brá. O som do grilo é mais agudo que o som de um sapo. Agora é a sua vez. Compare o rugido de um leão e o grito de uma arara. Pelo que percebi, o rugido do leão é mais grave que o grito de uma arara, que é mais agudo. Muito bom, Vivi. Você realmente está prestando bastante atenção, hein? Puxa, eu lembrei de outro exemplo bem interessante, sabe? Que exemplo, Vivi? É a diferença entre a voz do meu pai e do meu irmãozinho. Eu estou me lembrando do meu pai e do meu irmãozinho me dando bom dia. Bom dia, Vivi. Você dormiu bem? Oi, Vivi! Bom dia! A voz do meu pai, que já é adulto, é grave. E a voz do meu irmãozinho é aguda. Boa observação! E o interessante é que um dia, quando for grande, a voz do seu irmão vai deixar de ser aguda e vai se tornar grave como a do seu pai. Mas como é o nome dessa propriedade, capitão? Boa pergunta! Essa propriedade que nos diz se um som é agudo ou grave se chama altura.
Agora já posso fazer o meu trabalho. Uhul! Espere um pouco. Ainda falta nós vermos a última propriedade. De que propriedade você está falando, capitão? Falta o timbre. Timbre. Acho que eu já ouvi essa palavra, mas eu não sei o que significa isso. Cada fonte sonora, ou seja, cada coisa que tem som, produz um som próprio. Em outras palavras, o som tem um timbre de acordo com a fonte sonora que o está produzindo. Dá um exemplo dessa propriedade. Quando ouvimos um latido, nós sabemos que esse som está vindo de algum cachorro, mesmo que não estejamos vendo o animal. Isso acontece porque nós já conhecemos o timbre do som produzido pelos cachorros. Assim também, se for um gato, nós já conhecemos o timbre do miado de um gato. Acho que já entendi. Por exemplo, quando um amigo me chama pelas costas, eu sei quem está me chamando porque já conheço o timbre da voz de todos os meus amigos. Acertei? Excelente! Parabéns, Vivi! Muito obrigada! E não se esqueça também que, da mesma forma, cada instrumento musical tem o seu próprio timbre. Por isso, conseguimos saber que instrumento está tocando só pelo som. Então, eu já sei como responder. Timbre é a propriedade do som que nos permite perceber a fonte sonora que está produzindo o som, não é? Perfeito! Agora você já pode fazer o seu trabalho sem problemas. Muito obrigada, capitão! Agora, além de fazer o meu trabalho, eu posso até passar para os meus colegas tudo isso que você me ensinou. De nada! Pode contar comigo quando precisar, viu? Agora eu vou ter que ir. Até outro dia! Tchau, capitão! Tchau, Vivi!